Propósito dos dons espirituais. De início, nós precisamos entender o que é propósito. É finalidade. Propósito é intenção. Em palavras bem do nosso entendimento, ou do entendimento de todo, é para quê? Então, para que os dons espirituais? Deus, em tudo que faz, Ele tem propósitos bem definidos. E acerca dos dons espirituais, não poderia ser diferente. Deus tem propósitos a serem alcançados através dos dons espirituais. E de início, antes da gente adentrar ao tema, eu preciso fazer algumas considerações. Algumas coisas que nós estaremos meditando aqui, pensando, falando, já foi dito, já foi visto na lição anterior, por exemplo, e no trimestre anterior, onde estudamos sobre a atualidade das manifestações da atuação do Espírito Santo. Na lição de número 5 do trimestre passado, nós estudamos sobre a atualidade dos dons espirituais. Uma primeira consideração que eu gostaria de fazer antes da gente entrar no tema é sobre a definição. O pastor Elinaldo, ele define, está aqui na Verdade Prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons são recursos concedidos por Deus para que a igreja seja fortalecida e edificada, principalmente em sentido espiritual. Recursos são meios que Deus concede à igreja. Estes dons são meios que Deus concede à igreja para, através deles, ou por meio deles, ou com a atuação deles, Deus conseguir na igreja aquilo que Ele quer: a sua edificação, o seu fortalecimento, o seu crescimento. A outra consideração, e voltando só um pouco, existem várias definições que são próprias para dons espirituais. São dotações, são ferramentas, são capacitações sobrenaturais para que a igreja alcance os seus propósitos, ou Deus alcance através da igreja os seus propósitos. E o propósito maior é a evangelização, a divulgação do Evangelho, tendo por finalidade central a glorificação do nome do Senhor. Nós estaremos vendo tudo isso aqui. A segunda consideração é sobre o fato de que todo crente possui dom ou dons espirituais. Isto é claro nas Escrituras. Quando lemos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Tendo diferentes dons. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, este texto nós vamos usar várias vezes aqui durante a lição. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, o texto bíblico diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Cada um ministre ou administre aos outros o dom como o recebeu. Nós estamos falando que cada crente tem dom espiritual, pelo menos um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo: dada a cada um. A terceira consideração é sobre a importância do estudo do tema. Este assunto é de extrema relevância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta mesma lição, o mesmo comentário na íntegra, nós estudamos em 2014. E agora, quase 7 anos depois, nós estamos estudando o mesmo tema, o mesmo assunto, o mesmo comentário. Mas a igreja precisa, porque não podemos deixar de lado algo que é tão importante, indispensável para a igreja do Senhor.
Foi Deus quem deu à igreja dons espirituais. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, servir a Deus, ele precisa tomar posse destas coisas. Por outro lado, precisamos estudar, nos informar biblicamente sobre estes dons, a sua origem, a sua fonte, a sua utilidade, a sua operosidade, para que não incorramos em erros. Muita gente está errando, está entrando pelo lado do fanatismo, dando vazão a meninices, porque não conhece devidamente aquilo que a palavra de Deus fala sobre os dons espirituais. Mas quando conhecemos, isto é uma bênção maravilhosa para a vida da igreja, é indispensável. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de falta de conhecimento ou de informação. A verdade prática, onde está uma definição dos dons, diz que é para a edificação da igreja. E o próprio texto áureo da lição, que é aquele texto, aquele versículo em que se resume toda a lição, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles ou abundar neles para a edificação da igreja. Edificar no português, dentro da nossa língua aqui, significa ser levado ou conduzido ao aperfeiçoamento, seja moral, seja intelectual, seja espiritual, seja físico. Então, quando alguém é levado a um aperfeiçoamento, isso fala de edificação. E a palavra de Deus nos afirma que os dons espirituais são para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A linguagem bíblica do Novo Testamento, a linguagem original lá, o Novo Testamento grego, essa palavra edificar, encontrada aqui em 1 Coríntios, é oikodomel, que significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo. Quando Deus manifesta na igreja os dons espirituais, Deus quer fortalecer a igreja, Deus quer desenvolver na igreja, ou promover na igreja, o seu caráter santo, fazer com que aquilo que Deus quer em aspectos de caráter se cumpra de fato, se evidencie na vida da igreja. A maturidade e a vida espiritual como um todo. A nossa lição está, como sempre, a CPAD faz, dividida em 3 partes, em 3 tópicos. O objetivo principal da lição, ou o objetivo geral, é mostrar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, para deixar ele em uma condição superior em relação aos demais ou à maioria. Não é para colocá-lo em um pedestal, não é para deixar transparecer que ele é melhor do que os outros, não, mas para a edificação dele, para a edificação da igreja. A primeira parte da lição, ou o primeiro tópico, está intitulado Os dons não são para elitizar o crente. A segunda parte da lição, o segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. E a terceira parte, ou o terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Na primeira parte, ou no primeiro tópico da lição, nós vamos tratar basicamente sobre o que não é, ou para o que não é os dons espirituais, o que não é propósito dos dons espirituais. E nos 2 últimos tópicos da lição, nós vamos tratar basicamente sobre aquilo que de fato é o propósito ou os propósitos dos dons espirituais. O propósito maior no qual estamos estudando aqui é a edificação da igreja como um todo. Mas dentro desse grande propósito há aspectos desse mesmo propósito. Então a primeira parte da lição está tratando sobre que os dons não são para elitizar o crente. Aí temos 3 subtópicos e nós vamos fazer alguns destaques dentro deles e dessa forma nós iremos até o final, segundo o que Deus nos permitir. O primeiro subtópico é a igreja coríntia. A igreja
em Corinto, ela estava numa cidade, também de nome Corinto, que ficava numa região chamada Acaia, que hoje é atual sul da Grécia, região sul da Grécia. Uma cidade importante para o Império Romano, e os historiadores dizem, os teólogos também, que Corinto era uma das 4 principais cidades do Império Romano, juntamente com a cidade de Roma, que era a capital do Império, Antioquia da Síria e Atenas. Existiam ali, ou habitavam ali aproximadamente 400 mil habitantes, 400 mil pessoas. Havia ali a população muito mista, havia ali romanos, haviam ali gregos e haviam ali judeus, havia uma sinagoga judaica estabelecida ali. Além de outros povos que passavam por ali, visto que Corinto ficava em uma região onde unia o Ocidente e o Oriente através de um canal do mar. E tudo isso favoreceu o crescimento daquela cidade. Era uma cidade comercial famosa, grandiosa, e além do que, ela era marcada por uma grande idolatria. Não era uma peculiaridade ou uma característica apenas de Corinto. Todo o Império Romano era marcado por idolatrias, vários deuses. A gente lembra aqui sobre a mitologia grega, a mitologia romana. Vários deuses eram adorados ali em Corinto. 2 dos mais famosos ou principais ali, um era Afrodite, a chamada deusa do amor, mas não no amor no sentido belo, era relacionado mais ao sexo livre, à licenciosidade. O templo de Afrodite ficava sobre uma colina naquela cidade, e haviam ali pelo menos 1000 prostitutas cultuais. E no final da tarde, todos os dias, elas saíam ali do templo e desciam para a cidade, e iam buscar os seus adoradores. Então aquele ambiente de Corinto era muito promíscuo, mas a cidade era grande em comércio, devido à sua grande movimentação, ela cresceu rapidamente. Então, o comportamento daquela cidade, a cultura da cidade acabava, por assim dizer, de certa forma, influenciando na vida e no comportamento da igreja. Paulo, conforme está em Atos capítulo 18, versículos 1 a 18, passou ali por ocasião da sua segunda viagem missionária e permaneceu ali 1 ano e 6 meses. Se naquele lugar, naquela cidade, Deus estabeleceu através do ministério de Paulo uma igreja. No versículo 7, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz e nos ensina claramente que eles abundavam em dons espirituais. Paulo diz: de forma que não vos falta nenhum dom espiritual. Então aquela igreja, ela abundava nos dons espirituais. Então o comentarista aqui afirma que a finalidade dos dons de Deus na igreja de Corinto era prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Já entrando aqui no segundo subtópico, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Paulo chama aquela igreja de carnal. E agora, irmãos, como pode uma igreja que tem todos os dons, segundo a afirmação de Paulo, ser ao mesmo tempo carnal? Que eu gostaria que ficasse claro que aquela igreja como um toda não era carnal, mas existia no seio daquela igreja pessoas carnais. Bem, o terceiro subtópico diz: dom não é sinal de superioridade espiritual. Os dons foram dados por Deus para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para as manifestações de Deus como sendo a manifestação de Deus e esquecer de olhar para os homens. Às vezes a culpa de as pessoas quererem se achar por serem portadores de um dom espiritual, às vezes a culpa é nossa, ou parte da culpa é nossa, às vezes, porque a gente tem, como os coríntios também
tinha, e o pastor comenta aqui, muitos acham que alguém, por ter um determinado dom espiritual, ele é mais excelente que os demais. Ele precisa ter um lugar de destaque, uma reverência. Não. A origem dos dons é o Espírito Santo. E temos que ver a manifestação destes dons como uma manifestação de Deus. E ele explica lá no texto de 1 Coríntios 12, que a manifestação procede de um único Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 3 a 5. Ele está provando ali que a origem da manifestação e a concessão parte de um único Deus. Não é para o ego de ninguém. É lamentável a gente ver, às vezes, alguém que exerce um dom que de fato recebeu de Deus, mas que usa isso para o seu próprio prazer, para a sua própria promoção. O irmão Écio até que falou na lição passada, usam um dom para fins lucrativos. Vendem coisas que não podem ser vendidas, como se a autoria fosse deles, a origem fosse deles. Eu já ouvi pregador dizendo que tem que cobrar mesmo pelas preleções, pelas pregações, pelas ministrações, porque o pregador às vezes se mata no seu intelecto, gastando, queimando neurônios para extrair uma mensagem. Mas esses esquecem que a sabedoria quem dá é Deus, a graça quem dá é Deus, o dom quem deu foi Deus. Tudo é pela graça de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 6. Segundo a graça que nos é dada. E a gente vê, vez por outra, alguém que se exalta, alguém que se ensoberbece, querendo que seja seu propriamente aquilo que é de Deus, acaba perdendo, acaba caindo dessa graça, desse favor, porque a glória pertence a Deus, diz Pedro, quando fala sobre os dons, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Eu vou ler aqui o finalzinho do texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Deus não vai dar o seu poder para ninguém. Ele manifesta aspectos do seu poder na vida das pessoas, mas o seu poder ele não dá para ninguém. A sua glória ele não dá para ninguém. É dele. O Espírito manifesta os dons para a glória dele. E de repente, se alguém não quiser fazer assim, Deus pode tirar, porque ele é soberano. Então, os dons espirituais não são um sinal de superioridade espiritual. E ainda voltando um pouco no subtópico anterior, não são indicadores de vida espiritual, de santidade ou de seriedade. Então, irmão Pereira, como é que se prova uma verdadeira espiritualidade? Pela manifestação do verdadeiro caráter cristão. Nós estudamos aqui, por exemplo, no trimestre passado, sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Um fruto único que tem várias virtudes, e essas virtudes é encabeçada, é iniciada com a virtude chamada amor. Então, fique claro que a evidência da verdadeira espiritualidade não é pela manifestação de dons espirituais, mas pela expressão, a evidência do verdadeiro caráter cristão. A segunda parte da lição trata sobre a edificação de si mesmo e dos outros. Aqui nós vamos entrar naquilo que de fato é propósito dos dons espirituais. O propósito é edificar a igreja de Cristo.
aqui nesse tópico, a si mesmo, aos outros e até os não crentes. O destaque aqui dentro do primeiro subtópico, edificando a si mesmo. Isso aqui trata sobre a edificação pessoal e individual que os dons espirituais, não somente o dom de línguas, mas os dons como um todo trazem àquele que é portador dele, ou que o manifesta. O comentarista diz, citando aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Veja que o texto está afirmando que o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eu quero ler aqui dentro do capítulo 14 alguns versículos para que os irmãos entendam que o dom de línguas, ele edifica pessoalmente aquele que manifesta esse dom. E já vi também alguém comentando, quando trata de 1 Coríntios 14, querendo passar para a igreja ou para o ouvinte uma ideia de que o dom de línguas deve ser deixado de lado. E que a gente procure somente os outros dons, mas não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Havia em Corinto uma confusão, um mau uso, uma desordem, porque eles não compreendiam muito bem. E Deus está usando Paulo aqui para esclarecer isso a eles. Havia uma confusão sobre a ordem, a manifestação, o uso correto desses dons. E Paulo está aí instruindo. Então a gente precisa atentar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então vamos lá. O dom de línguas, ele é edificante para a igreja, para aquele que manifesta. Então, o verso 12, aliás, o versículo 2 do capítulo 14, vai nos informar que aquele que fala línguas, ele fala diretamente a Deus. Você pode conferir aí. E fala de mistérios. Versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Presta atenção, não fala aos homens, senão a Deus, ou seja, fala a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quem fala línguas estranhas está falando diretamente a Deus. É uma conexão direta entre o seu espírito e o Espírito de Deus. É uma oração perfeita, é um louvor perfeito, é uma adoração perfeita, no âmbito do Espírito, é uma comunicação direta do Espírito do crente com o Espírito de Deus. Ele fala de mistérios, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. No versículo 4, ele recebe a edificação, ou seja, a edificação Deus alcança através da manifestação dos dons, não somente através dos dons de manifestação mais visíveis, tipo a profecia, ele alcança através do dom de línguas. E o próprio comentarista, pastor Elinaldo, no livro de apoio ao trimestre, ele faz o seguinte comentário: cada crente individualmente precisa ser edificado por Deus, para que a igreja num todo receba a edificação. Quando qualquer dom espiritual é manifestado, a pessoa na qual Deus manifesta esse dom, ele recebe a edificação. Como, irmão? Pela experiência. Ele está tendo a experiência da manifestação do Espírito de Deus na vida dele, seja através de qualquer dom. Logo, ele está sendo edificado com aquela experiência. É algo que ninguém tira dele, ele está vivenciando ou tendo aquela experiência. E ele é edificado. Quando lemos versículos 15 a 17, aí a Bíblia diz que ele ora de maneira perfeita, ele adora de maneira perfeita, ele consegue dar a Deus graças de maneira eficiente, de maneira perfeita. Vamos ler aqui, versículos 15 a 17. Que farei, pois? Paulo está dizendo. Voltando aqui ao versículo 13, Paulo está dizendo:
pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque, versículo 14, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Se eu falar em língua estranha, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15, Paulo vai explicar. Porque ele está dizendo, olha, no âmbito do culto congregacional ou público, é melhor a manifestação dos outros dons, ou do dom de língua, se vier acompanhado com uma interpretação para que o todo, a igreja num todo, seja edificada. Mas também no culto público, estas línguas, quando se manifestam, a pessoa que tem essa manifestação, ela deve falar consigo mesmo e com Deus, ou seja, não levantar o tom, não levantar a voz, a não ser que Deus lhe dê a interpretação, para que a igreja como um todo seja edificada. E muitas vezes Deus faz isso, Ele manifesta na igreja as línguas estranhas e dá a interpretação das línguas à pessoa, à própria pessoa ou a outro. Aí Paulo está dizendo, então o que eu vou fazer? Versículo 15, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo não está excluindo nenhuma nem outra coisa, ele está falando que as duas são importantes. Quando você está num culto público, é melhor que você ore com o seu entendimento, para que as pessoas entendam aquilo que você está orando, pedindo, falando, e possam dizer em relação à sua oração, amém, assim seja. Mas na devoção particular, no seu lar, você pode dar vazão a isto, porque as línguas trazem edificação pessoal. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não entende ou sabe o que dizes? Então, o dom de manifestação das línguas trazem edificação para o crente. Paulo está falando aqui sobre as questões do culto público. De maneira nenhuma ele está proibindo. No versículo 39, ele diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. O que ele está dizendo é que no ambiente do culto público, onde há várias pessoas, inclusive não crentes, pessoas que não entendem as manifestações de Deus, não vão compreender, vão chamar a gente de louco se a gente der bastante vazão. Então ele está dizendo, fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, não levante a voz, fale baixinho consigo mesmo e com Deus. Além da edificação pessoal, os dons também têm por objetivo edificar o todo, como é propósito dos dons espirituais. Edificando os outros, subtópico de número 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas parece, o pastor não está afirmando, ele diz, parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. Aí ele cita novamente aqui o textuário da lição, que é o capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Tudo tem que ter o objetivo, em se tratando de manifestação dos dons, tem que ter o objetivo de edificar a igreja. Muito bem. Então, a razão dos dons é a edificação da igreja. Eu grifei aqui, o pastor dizendo, os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. Muito bem, o subtópico de número 3 fala da edificação até do não crente. A edificação do não crente aqui se trata principalmente em Deus alcançá-lo com a salvação, com o arrependimento. Alguém que não é crente vem aqui, algum incrédulo às vezes, está em nosso meio, então Deus manifesta os seus dons, para que aquela pessoa seja edificada no sentido de ser alcançada com o arrependimento e com o perdão de Deus, com a sua conversão. Paulo fala das manifestações do Espírito no ambiente da igreja. Os versículos
capítulo 14, versículos 23 a 25, sobre a edificação do não crente. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, então veja que ele está falando de culto público, e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos, quer dizer, desinformados, e infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, ou seja, falarem mensagens claras na nossa língua e na língua daquele que está presente conosco, e entrar algum indouto ou infiel, de todos é convencido e de todos é julgado. Versículo 25: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então Paulo está falando de culto público. Então no culto público é preferível as manifestações de maneira mais clara e que abrange a edificação do corpo de Cristo como um todo. O terceiro ponto da lição é edificar todo o corpo de Cristo. Nós estamos indo para os minutos finais. O pastor subdivide em 3 subtópicos: os dons na igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e dispenseiros dos dons. Sobre os dons na igreja, o destaque é o seguinte: o amor é essencial para o alcance ou para alcançar os propósitos dos dons espirituais. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Paulo dedica 3 capítulos para tratar sobre os dons espirituais: o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Especificamente parte do 12 e todo o 14. No 12, a partir do versículo 1 até o 11, ele trata sobre aquelas 7 manifestações que são ditas manifestações do Espírito, porque é o Espírito que manifesta esses dons nas pessoas. Não são como os dons de serviço lá de 1 Coríntios 12, que são espirituais, aliás, Romanos 12, que são espirituais, mas que são dons de serviço, ou seja, eles estão manifestados diariamente na vida da pessoa, e são um pouco diferentes daqueles chamados dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que também são permanentes. Por exemplo, citando aqui o dom ministerial de pastor Aloísio, por exemplo, ele é pastor durante toda a vida dele, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, ele é pastor, é o dom ministerial. Mas os dons espirituais, 1 Coríntios 12, são manifestações do Espírito. O Espírito vem no momento que ele quer e manifesta esses dons. A pessoa não tem ali diariamente aquele dom, são manifestações do Espírito Santo. E pode ser que uma pessoa manifeste um dom uma vez e depois não mais. Vai depender da vontade de Deus, da intimidade, da devoção que essa pessoa tem diante de Deus. Entre os capítulos 12 e 14 está o capítulo 13. E a partir do versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu lembro bem como o pastor Aloísio falou aqui, nas considerações finais da lição, domingo passado, que o capítulo 13 é como o fiel da balança, é aquilo que dá equilíbrio em o ter os dons, capítulo 12, e em manifestar estes dons, capítulo 14. Tem que ter amor. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. No comentário do livro de auxílio do trimestre, o pastor Elinaldo, ele cita, quando diz Deus levanta homens, ele cita ministros, pastores, ensinadores e líderes. Então preste atenção, irmão, você que é líder, você que é ensinador, você que tem um ministério que Deus lhe deu, Deus
conta com você. Deus tem levantado você, como levantou Paulo, Apolo e outros, para cooperarem com Deus na edificação deste edifício espiritual que é a sua igreja. Deus levantou pessoas e as capacitou com dons e ministérios para que a igreja seja edificada. Aí Paulo faz uma advertência: veja, porém, este como edifica. Todos nós temos responsabilidade ministerial diante de Deus. Veja como você está edificando. O fundamento é Cristo, a base é Cristo, não pode ser outra, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas que fique claro que Deus tem levantado você, tem dotado você com dons, ministérios, para que você coopere com Deus na edificação da sua igreja, desse edifício espiritual que é a igreja, o corpo de Cristo. E o subtópico número 3, despenseiro dos dons de Deus. Ele usa aqui, ele cita o pastor Inaldo, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Nós recebemos de Deus, nós recebemos de graça, para louvor, adoração e glorificação do nome dele. Então, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros. Eu lembro também que o irmão Écio enfatizou aqui, e ele disse: não ser somente dispenseiros, mas ser bom dispenseiros, né? Tem que fazer o trabalho, tem que fazer da maneira mais excelente, porque é para o Senhor Deus. E quando Jesus faz várias parábolas, uma delas é dos dois servos, lá no Mateus capítulo 24. Um é chamado de bom e o outro é chamado de mal. Um é recompensado e o outro é punido. Na parábola dos talentos, 2 servos são considerados como bons e um servo é considerado como ruim e mau. E é punido, é castigado pelo Senhor. Então precisamos ser não somente dispenseiros, cuidar das coisas divinas, mas ser bons dispenseiros. Aí ele vai dizer, vai falar da nossa dependência de Deus. Temos os dons, mas esse dom não é nada em si mesmo, ele depende de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ninguém pode ter ciência da manifestação de um dom dele em Deus, ou de um dom de Deus nele, e querer fazer as coisas por si mesmo. Não, ele deve falar segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não queira fazer pelos seus próprios méritos ou esforços, faça segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, amados, aqui nós findamos o nosso comentário e enfatizando o que já vimos nesta lição. O principal objetivo, o objetivo macro dos dons espirituais é a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E eu vou encerrar citando as palavras do texto áureo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Portanto, vós procurais ter dons espirituais, ou desejais ter dons espirituais, procurais sobejar neles, abundar neles, para a edificação da igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.